Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e já convido a todos vocês a verificar o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Então, hoje é a nossa aula 85 de Educação Física e o nosso conteúdo é Esportes e Jogos. E para iniciar esse momento, eu quero que vocês prestem bastante atenção, peguem lá o seu caderno, a sua caneta, façam as suas anotações, porque nós vamos começar pela definição de esporte. Vamos lá? Então, o que seria o esporte? O esporte é uma atividade competitiva que possui regras pré-estabelecidas pelas diferentes instituições que regem cada modalidade esportiva, sejam ligas, federações, confederações ou comitês olímpicos. E vocês sabiam que o esporte possui classificações? Vamos ver quais são? Então, olha só, os esportes, eles podem ser classificados de acordo com o local onde eles são praticados. Vamos dar uma olhadinha. Que pode ser na quadra, no campo, na areia, no gelo, na água, natureza, no meio urbano. Pode ser classificado também de acordo com a quantidade de jogadores, que pode ser individual ou coletivo, ou seja, no coletivo a gente tem um grupo de pessoas ali, né, correndo atrás do objetivo do jogo. Pode ser classificado de acordo com a dinâmica, que pode ser de invasão, de rebater, de marca, de precisão, e pode ser classificado também como com interação e sem interação. Isso está relacionado ao quê? A interação dos adversários ali no esporte, tá? Bom, agora eu quero mostrar para vocês um vídeo que tem alguns esportes aí que eu quero que vocês vejam. Então, a gente começa pelos esportes de quadra. Nós temos o vôlei, o basquete, o handebol, o futsal, certo? De campo, nós temos o futebol, o hóquei na grama. Qual mais? Vamos ver aqui na nossa telinha. O rugby, todos eles são esportes o quê? Coletivos. Indo para a areia, nós temos o futevôlei, nós temos o vôlei de areia, que também são esportes coletivos. Nós temos o frescobol, que já é uma atividade o quê? Individual, tá? Prosseguindo, nós passamos aqui para os esportes de gelo. Nós temos o esqui, o curling, patinação artística. Agora, aquáticos, nós temos natação, nado sincronizado, polo aquático, certo? E tem outros esportes que são praticados aí no meio aquático. A canoagem também, certo? E nós temos aqueles que estão relacionados à natureza, né? Nós temos a corrida de orientação, nós temos o rafting, o arvorismo, a escalada. Temos também aqueles que são praticados no meio urbano, como o ciclismo, o skate, dentre vários outros esportes. Então, tem esporte para todo mundo e para todos os gostos. É importante que vocês conheçam cada um deles e aproveitem o que tem de melhor de cada um, tá bom? Muito bem, então aqui vai reprisar para vocês os esportes que eu falei, certo? Bom, gente, então esses são os esportes. Vocês viram que os esportes eles têm as suas próprias regras, os seus fundamentos, que eles podem ser classificados de acordo com o local onde eles estão sendo praticados, tá certo? Então, coloquem aí na cabeça de vocês. Relacionado ao esporte, sempre possui regras. O que mais? Eles estão ligados a uma confederação, a uma liga, alguma agremiação, algo do tipo, certo? E agora nós vamos prosseguir e nós vamos falar sobre os jogos. Mas antes eu quero que vocês deem uma olhadinha aqui do lado. Olha só os conteúdos que a educação física contempla. Nós temos o jogo, que nós vamos já falar para vocês saberem o que é o jogo. Nós temos o esporte, conhecimento sobre o corpo, ginástica, atividade rítmica, lutas, tá? Tudo isso está relacionado à educação física escolar. E assim como a gente aprendeu a definição de esporte, eu quero que vocês vejam agora a definição de jogo. Vamos lá? Muito bem, jogo é um termo do latim jocus, que significa gracejo, brincadeira, divertimento, ou seja, está relacionado à nossa diversão. E aí eu quero que vocês observem essas 3 imagens
que estão ilustrando aí o jogo. Nós temos a queimada, que é um jogo que a gente pratica muito na escola, né? Nós temos a amarelinha, que está bem relacionado às brincadeiras infantis. Nós temos o pular corda, que é muito utilizado nas gincanas ou nas atividades que são feitas de brincadeira, né? E quais são as características desse jogo? Vamos ver? Então, olha, o jogo ele sempre está relacionado a uma atividade recreativa, espontânea, tem o caráter lúdico, ou seja, de diversão, certo? Possui regras livres e modificáveis. Tem vários exemplos de jogos que quando a gente vai brincar com os nossos colegas, a gente pode aí fazer uma modificação. Uma delas é o quê? A queimada, a barra-bandeira, todas elas a gente consegue o quê? Modificar. Bom, outra característica relacionada aos jogos é o entretenimento, ou seja, vai divertir aquela pessoa, vai fazer com que ela gaste o tempo de forma saudável. Outra característica, não requer vestimenta específica, diferente dos esportes, né? Que normalmente não, todos possuem uma vestimenta específica para tal esporte. Na brincadeira, no jogo, isso é diferente. E não é necessário uma premiação, a não ser que as pessoas que estejam ali envolvidas queiram fazer alguma aposta, aí sim vai ter uma premiação. E agora eu quero que vocês observem aqui ao lado novamente alguns tipos de jogos que a gente brinca muito na nossa infância e também tem acesso a eles nas aulas de educação física, como o pular corda, a amarelinha. Outros jogos que nós temos são jogos de tabuleiro, como dama, xadrez, o gamão, que são jogos interessantíssimos também, que vão ajudar a gente a desenvolver aqui o nosso raciocínio lógico. Nós temos aquelas atividades, aqueles jogos que estão relacionados às gincanas escolares, como corrida de saco, ovo na colher, o bambolê, né? O limão na colher também. Nós temos a manja, que já é uma atividade que exige muito, né, da gente, que a gente precisa correr. Nós temos a amarelinha novamente e tem várias outras brincadeiras que vocês podem ir relembrando. Olha essa última que passou, barra-bandeira, era uma brincadeira que eu gostava muito. Gosto até hoje, sempre que eu tenho oportunidade eu procuro brincar, né, com os meus primos, numa gincana, então é bem interessante. Então esses aqui são alguns tipos de jogos que visualizando, olhando para eles, dá para a gente perceber que tem aquelas características, o quê? De entreter, de divertir, né, as pessoas que participam. Bom, e falando em jogos, eu trouxe para vocês outros tipos de jogos. São aqueles jogos que vão ajudar a gente a desenvolver o nosso intelecto, né, o nosso raciocínio lógico e assim por diante. Vamos lá? Então, o primeiro jogo que eu quero apresentar para vocês é o Sudoku. Bom, olhando assim, parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas qual é o objetivo do Sudoku? Vocês estão vendo aí, ó, nós temos um quadrado maior e dentro desse quadrado maior nós temos vários outros quadradinhos, né? Então, olha só, em cada uma dessas grelhas vocês têm que colocar o número de 1 a 9 sem que eles se repitam na diagonal, na horizontal, na vertical, eles não podem se repetir. Tem que ter de 1 a 9, tanto dentro do quadrado, quanto na vertical e na horizontal. Vamos fazer um teste? A gente vai começar olhando para esta primeira linha de cima. Então, a gente tem o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5. Está faltando o número 6 e o número 7. Logo, a gente vai olhar aqui para esse lado e verificar que nós não temos o número 6. Logo, nós podemos colocar o 6 aqui. Pronto. Bom, passando um pouco, nós vamos para aqui para outra. Opa, mas ó, não pode, já tem o número 6 nesse aqui. Então, a gente tem que voltar. Não pode o número 6, porque ele já tem na grelha menor aqui. Então, vamos ver. Se não pode nesse, logo é nesse aqui, né? Então, nós temos o número 6 aqui e o número 7 aqui. Então, a gente já viu ó, que a primeira linha nós já formamos.
E assim vai em todas as outras linhas. A gente tem que ir olhando e observando onde é que a gente consegue colocar de 1 a 9 sem que elas se repitam. Olha aqui, ó, de 1 a 9 sem repetir. E aí vocês podem escolher se vão por fila ou se vão por coluna, né? Normalmente eu começo por aquelas que já estão um pouco mais preenchidas, que vai facilitando o nosso entendimento para verificar. Então vamos olhar aqui, ó. Aqui falta muitos números, se vocês observarem. Aqui nós temos o 2, o 3, o 4 e o 7. E aí nós vamos ter que colocar o número 1. A gente pode colocar o número 1 aqui? Não pode, porque já tem o número 1 aqui, ó. Então nessa grelha aqui o número 1 já existe. Então nós temos que ver o número 2 já tem, o número 4 já tem. O número 5 pode? Não, porque nessa grelha já existe. O número 6 pode? Não, porque nessa grelha já existe, nesse quadradinho menor. O número 7 já tem aqui. O número 8, olha, o número 8 pode, porque não tem 8 aqui, ó. Então, nós vamos colocar o número 8. Pronto. Prosseguindo, vamos mais aqui embaixo. Nós temos o número 1 para pôr ainda. Tem número 1 aqui, ó? Não tem. Então, o número 1 já pode vir aqui. Prosseguindo, vamos verificar aqui. Temos 1, 2, 3, o 4, já vamos ver o 5. O 5 tem aqui, não dá para pôr, né? Aqui não tem o 5, então dá para pôr aqui o 5. E assim por diante, vocês vão preenchendo até formar, até montar aí todos os quadrados, tá? Todos eles têm que ter de 1 a 9 e tanto na horizontal quanto na vertical tem que ter de 1 a 9 também. Então, esse é um jogo que vai estimular muito a questão do raciocínio lógico. Vamos prosseguir? Outro jogo que eu trouxe para vocês é o quebra-cabeças. Nossa, esse jogo eu gosto bastante, tá? Qual é o objetivo desse jogo? Primeiro você vai encontrar as peças todas embaralhadas, né? Deixa eu escolher aqui um para a gente testar. Vou escolher um bem colorido. Acho legal esses bem coloridos. Vamos testar. Então, primeiro você vai encontrar, ó, tudo atrapalhado. E qual é a intenção desse jogo? É você montar pecinha por pecinha até formar a imagem, né, do jogo, que foi aquela que a gente escolheu. Então, aqui, ó, não vai dar tempo de a gente montar. Mas eu sempre inicio fazendo o quê? As beiradas, tá bom? Então, eu vou pegando aqui, ó, e vou organizando o que fica nas beiradas. Quando eu faço toda a beirada, eu começo a formar a imagem do centro. Eu acho que é sempre mais fácil desse jeito, tá? E aí eu venho aqui com outra, olha só. Vai pegando das beiradas e vai tentando deixar mais organizado isso aqui, certo? Bom, como essa imagem é muito grande, tem muitas peças, não dá para a gente montar agora, mas o objetivo é esse, de montar essa imagem, tá? Prosseguindo, vamos ver um outro jogo? Nós vamos ver agora o jogo da velha. Vamos lá? Opa, desculpem, é o anagrama, certo? O jogo da velha? Então vamos lá ver o jogo da velha. Esse jogo é interessantíssimo, porque dá para a gente fazer aí na nossa casa, chamar o nosso pai, a nossa mãe, nosso irmão, para brincar com a gente. Observa aí como é que se joga. Vamos lá? Então, olha só. Nós temos aí o X e o círculo. O interessante é o quê? É você só ir colocando. Você escolhe seu X, a outra pessoa escolhe seu círculo, vocês vão só colocando aí a marquinha de vocês. Eu vou jogar aqui contra o computador. O objetivo é fazer o quê? Que essa figura se repita 3 vezes na mesma direção. Quando isso não acontece, acontece o quê? Um empate. E aí você pode recomeçar esse jogo. Vamos lá mais uma vez. Eu sou o X, hein? Será que eu vou conseguir ganhar? Vamos ver. Não vou. Deu empate de novo. Então, querendo ou não, por mais que o jogo seja simples, vocês conseguem
vocês conseguem ver que dá para a gente trabalhar aí o nosso raciocínio, a nossa estratégia. Prosseguindo, nós vamos para um outro jogo, que é o anagramas. Nossa, esse jogo é muito interessante. Bom, qual é o objetivo desse jogo? É você fazer o maior número de palavras possíveis com essas letras aqui. Então, você vai observar essas letras e vai tentar formar palavras com elas, tá bom? Então, o primeiro que eu vou formar aqui para vocês é uma palavra grande, ó. Bora ver se vai ser aceito. Desgosto foi a primeira palavra. Olha só a quantidade de palavras que vocês podem formar. Todas essas interrogações aqui são palavras que podem ser formadas com essas letras. Vamos lá tentar mais uma. Isso aqui é muito bom para a gente ficar treinando o nosso cérebro, viu? Ó, desgostos. E assim por diante, você vai tentar o quê? Formar essas palavras. Mais uma aqui, acabei de visualizar mais uma. Osso. Olha só. E aqui dá para vocês verem que tem palavras com 3 letras e as palavras maiores que nós já encontramos, certo? Então, essas são atividades, são jogos muito interessantes que vocês podem experimentar aí na casa de vocês ou quando vocês acessam a internet, certo? Espero que vocês tenham gostado desse momento. Vamos agora à nossa dinâmica local interativa. Muito bem, turmas. Questão 1, vamos lá? Sobre os esportes coletivos, podemos afirmar que vocês têm aí 4 afirmativas, vocês têm que ver qual delas é correta, na verdade, alternativas, né? Na questão 2, diz assim: esse jogo possui diferentes peças que devem ser ajustadas umas às outras. Ao final dessa montagem, podemos visualizar uma linda imagem. As características acima se referem ao jogo. Pam, pam, pam. Nós temos aí 4 alternativas, verifiquem qual é a correta, certo? Daqui a pouquinho a gente volta para interagir.
Muito bem, turmas! Vamos lá, alunos, responder a nossa atividade? Vem comigo! Então, nós vamos aí relembrar. Primeira questão. Sobre os esportes coletivos, podemos afirmar que... Aí nós temos que lembrar das características, né? A letra A diz assim: são práticas esportivas onde participam duas ou mais pessoas, caracterizando um trabalho em grupo. Certo, correto. Será que é a letra A? Vamos ler as outras. Letra B. São práticas esportivas onde participam uma ou mais pessoas e a vitória daqueles que têm menos pontos. A gente já sabe que está errado essa porque quando se trata de uma pessoa competindo, a gente está falando do quê? Do esporte individual. E outra questão aqui é da vitória com menos pontos. A gente sabe que não é, né? Que a equipe ou o que tem mais pontos é o vencedor. Então, a gente sabe que a letra B está errada. Vamos ver as outras. Letra C. São práticas esportivas sem regras e sem competição. Também está incorreto. Letra D. Não existe diferença entre esportes coletivos e esportes individuais. Também está incorreto, porque cada um tem suas próprias características. No esporte coletivo, a gente está falando do quê? O próprio nome já diz, de um grupo de pessoas que vão ali juntos chegar ao objetivo do jogo. No esporte individual, o nome também já vem dizendo, é uma pessoa só contra o seu adversário. Então, logo, a nossa resposta correta é a letra A. Muito bem, vamos prosseguir para a nossa questão 2. Guarda aí. Esse jogo possui diferentes peças que devem ser ajustadas umas às outras. Ao final dessa montagem, podemos visualizar uma linda imagem. As características acima se referem ao jogo. Letra A, Sudoku. A gente sabe que não, porque mexe com números. Anagrama, a gente sabe que não também, porque mexe com letras. Da memória. Não, porque a gente nem falou sobre o jogo da memória, né? Logo, a resposta correta seria o quebra-cabeça, que é aquela que eu mostrei para vocês que tinham várias pecinhas soltas, onde vocês têm que ajustar cada uma delas até formar a imagem final. Vamos aqui ao nosso gabarito. Então, na questão 1, realmente a letra A. Vamos ver o comentário? Então, olha só. Os esportes coletivos são jogos oficializados, praticados por duas ou mais pessoas em oposição à equipe adversária. Eles podem ser realizados em seus diferentes ambientes, como campo, gelo, quadra, areia, entre outros. Certo? Prosseguindo, gabarito da questão 2, olha só quem apareceu aqui, ó, letra C. Vamos ver o comentário? O quebra-cabeça é um jogo que consiste em combinar diferentes peças para com elas formar um todo, que pode ser uma figura, um mapa, uma frase, dentre outros. Certo? Muito bem, então essa foi a nossa atividade. Desde já eu agradeço a participação de todos vocês e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!